Quando se fala de suplementação de probiótico, o ideal é que a gente utilize essa suplementação através de cápsula gastroresistente. E a gente encontra no mercado hoje, para suplementação, muitos em sachê ou em cápsula normal, que é aquela que abre no estômago. A nossa microbiota tem a maior porção localizada, na verdade, no intestino grosso, lá no finalzinho, uma segunda maior porção no delgado e uma pequeníssima porção no estômago. Então, o local do probiótico é no intestino e não no estômago. Então, em sachê ou em cápsula que abre no estômago, a gente acaba perdendo uma quantidade que não consegue chegar ali ao intestino. Agora, a cápsula gastroresistente, ela vai aguentar o pH do estômago e abrir no intestino. Então, você coloca o probiótico direto no local onde ele deveria localizar-se. E o horário de consumo seria o ideal de estômago vazio, em jejum. Não necessariamente no jejum da manhã, você está em umas 4, 5 horas sem se alimentar, você já pode usar esse probiótico para que ele desça rapidinho para o intestino. Sobre as cepas que a gente pode estar utilizando para suplementação de probiótico, nós temos várias cepas disponíveis, algumas com trabalhos bem mais elucidados na literatura, outros que ainda precisam de mais análise. Eu gosto bastante do clássico Lactobacillus acidófilos, porque ele é bem interessante para a proteção contra candidíase. Ele vai modular o pH vaginal e evitar o crescimento de patógenos como a própria cândida. Então a gente pode estar usando o Lactobacillus acidófilos com esse fim. É interessante que se você fizer um preventivo e tiver suplementando o Lactobacillus acidófilos, ele pode até aparecer ali no teu preventivo, na análise. Outra cepa bem interessante é o Reutere, que alguns trabalhos sugerem que ele esteja protegendo o nosso trato intestinal contra a H. pylori, que a gente sabe que é uma bactéria bem nociva. Tem a cepa do Lactobacillus gazzeri, que alguns trabalhos sugerem redução de circunferência da cintura, de gordura corporal, é claro, que dentro de uma alimentação saudável, de um contexto geral aí da alimentação. Outra dúvida sobre o uso de probióticos seria o kefir e o kombucha, se eles são benéficos à saúde. Eles são benéficos sim, são alimentos, fontes de probióticos como lactobacilos, só que os estudos mostram que o volume ideal seria a partir de 20 bilhões. Quanto maior a quantidade de lactobacilos e bifidobactérias que a gente tem, melhor o desfecho, melhor o resultado quando os trabalhos fazem essas análises, Cada cepa, é claro, com a sua função, a sua especificidade. Então, a partir de 20 bilhões seria uma quantidade muito boa e eu volto àquela questão das cápsulas gastroresistentes. Então, o kefir em kombucha tem uma quantidade em torno de milhões e não de bilhões. Então, se a gente tem que ter 20 bilhões e a gente tem menos de 1 bilhão numa porção ali de kefir e kombucha, a gente não vai ter um resultado tão satisfatório, o que não significa que não seja benéfico à sua saúde, mas não é algo tão extraordinário. Sobre o uso de glutamina, ela é um suplemento bem interessante para nossa parte intestinal. Não tem evidência científica para uso para hipertrofia, tá? Até porque em torno de 80 a 90% da glutamina que a gente ingere é consumida pelos próprios enterócitos, que são as células do nosso intestino. Para hipertrofia, os trabalhos são nulos, tá? Todos mostram desfecho negativo. Agora, para a modulação do nosso trato intestinal, ela é bem interessante. Ela parece diminuir a hiperpermeabilidade intestinal, que é aquele afastamento das nossas células intestinais, que são unidas por Teigen-Junctions. Então, parece que ela corrige essa união, reduzindo a hiperpermeabilidade intestinal, o que evita a passagem de patógenos para fora do nosso intestino. Então, com isso, ela acaba ajudando o nosso sistema imunológico, uma vez que boa parte das nossas células de defesa são produzidas no nosso intestino.